Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Tadel, treinando a sua vida para um novo tempo. Mais uma quinta-feira, queria desejar que a paz e a esperança do nosso Deus esteja aí na sua vida, esteja com você, esteja do seu lado, a abundante graça do nosso Deus possa se fazer parte deste momento, desta noite, desse dia em que você está aí assistindo a este Tadel. Hoje eu tenho uma alegria, de estar aqui compartilhando junto comigo nesse Tadel, em volta dessa mesa aqui tão abençoada, tá compartilhando com meus colegas, ministeriais, pastora Fátima, pastor Helenilson, pastor Sapata, Anderson Sapata, Xará, Estamos aí podendo ter a oportunidade de compartilhar um assunto muito especial. Quero também já agradecer, desde já, a vida do Cláudio, do Matheus, que estão aí na técnica, dando todo o suporte, para que este vídeo, para que a gente possa estar transmitindo para você mais um Tadel. Mas antes de nós começarmos, queria convidar você a gente fazer uma oração juntos, pedindo para que Deus ele possa estar no controle. Ele já tem o controle de todas as coisas, mas entregar de fato este momento nas mãos do nosso Deus. Aí onde você está, se você puder fechar os teus olhos, aí onde você está, você puder abrir o teu coração a Deus, com certeza Ele já estará presente, já estará agindo e fluindo em sua vida. Bondoso Deus, bondoso Pai, te agradecemos por mais uma vez nos encontrarmos, ó Deus, com tantas pessoas, ó Deus, neste modo online, neste modo virtual, Senhor, mas juntos e conectados, ó Deus, em uma fé, em uma esperança, numa certeza que o Senhor, Pai, tem feito uma grande obra, tem operado teu querer em tantas casas, em tantas vidas. Te agradecemos por esta oportunidade, te louvamos pela nossa vida, te louvamos por esse instrumento que tem alcançado tantas vidas. Te pedimos, Pai, que nesta noite o Senhor se faça presente, como o Senhor sempre tem se feito presente, Deus, falando, te revelando, te mostrando, meu Deus, e falando através da tua palavra, poderosa palavra. Estamos abertos, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e queremos te engrandecer cada vez mais, em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem, hoje começamos um novo assunto neste Tadel, uma nova temática nesses dias. Terminamos uma série de mensagens sobre conflitos da vida, e hoje a gente queria abordar, começar a abordar, hoje e nas próximas semanas, abordar um assunto que é muito relevante, talvez esquecido de alguma parte, mas muito relevante para a igreja, para aqueles que de fato buscam em Deus, querem servir a Deus. E nesses momentos em que a gente está vivendo de uma profunda reflexão, uma profunda análise da nossa vida, esse tempo que Deus tem nos permitido talvez entendermos e compreendermos muitas coisas a respeito da palavra de Deus. Talvez muitas pessoas ficam pensando: como eu posso ser usado por Deus? De que forma Deus pode me usar? Mas talvez, antes de responder essas duas perguntas, como eu posso ser usado, como Deus pode me usar, e a gente sabe que Deus pode nos usar da forma, da maneira que Ele bem quer, Ele é Deus, Ele desejando nos usar, Ele vai nos usar. Mas isso às vezes se torna um desafio, às vezes se torna algo que a gente não consegue entender, como eu posso usar aquilo que eu mais gosto, aquilo que talvez me chama mais atenção, aquilo que eu tenho mais habilidade talvez em fazer. E isso, na verdade, são os nossos dons, dons que cada um de nós, quando nasce, foi criado por Deus, de alguma forma Deus colocou em nós, os dons naturais, aqueles que nascem com a gente,
E na medida em que a gente vai conhecendo esse Deus, na medida em que a gente vai se colocando na presença desse Deus, vai vivendo, né, uma experiência nova com Deus, a gente vai vendo como Deus vai nos equipando e como Deus vai nos fornecendo alguns dons, alguns talentos, né, importantes, na verdade, né, dons, presentes, para que a gente possa utilizar na obra de Deus. E muitas pessoas, elas às vezes não sabem de que forma, de que maneira, ou que tipo de dom, que tipo de presente receberam de Deus para serem usadas, para contribuir cada vez mais na presença de Deus. Então, nessas próximas semanas, nós queremos falar a respeito da importância dos dons do Espírito Santo para edificar o corpo de Cristo. A importância, né, dos dons do Espírito Santo para quê? Para edificar o corpo de Cristo. E de fato, né, cada dom, cada talento, cada habilidade que nós temos, que Deus vai nos proporcionando, serve por uma razão, por um propósito: a edificação, a glorificação, né, da pessoa do nosso Deus. Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz é para glória e louvor do nome de Deus. Antes de passar aqui meus colegas e escutar eles aqui um pouquinho também, eu quero fazer uma introdução, né, falando que a palavra dom, né, no original grego se chama charisma, né? Charisma, que significa um presente. E quem não gosta de um presente? Quem aqui, né, que diz: eu não gosto de receber presente? Todos nós, cada um de nós gosta, né, de receber presente. E para Deus um dom, né, é como se Ele desse para cada um de nós um presente. Isto é, são manifestações do Espírito oferecido mediante a graça divina por parte de Deus. E Ele é o doador de todos os dons. Então nós saímos aqui nessa discussão, dessa primeira noite, dessa primeira temática aqui sobre a importância dos dons, né, tendo ciência de que aquilo que recebemos de Deus é algo que Ele nos concede, é algo que Ele nos dá, nos oferece, né, como doador, para que a gente possa obter. Então, diante disso aqui, eu queria escutar um pouquinho a respeito aqui dos meus colegas, a respeito, né, desta visão, dessa primeira introdução, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui, sobre dons. Na visão de vocês, esse presente, que Deus nos concede, que são os dons, né, os dons espirituais, os presentes de Deus, que servem para manifestar a glória de Deus, hoje talvez, de alguma forma, tem sido, às vezes até esquecido, né? De alguma forma a gente tenha, talvez até a igreja não tenha buscado tanto esse tipo de conhecimento. E para vocês, né? Qual é a razão das pessoas não buscarem esses dons? Por falta de entendimento, de compreensão, enfim. Queria escutar vocês aí, né? E aí a gente vai decorrendo aqui. Pastor aqui começando, né? Depois o pastor Elenilson, pastor Sapata, ou pastor Sapata aqui. A ordem aqui não importa. Queria escutar vocês aqui. Amém? Bem, boa noite a todos. Boa noite aos colegas. Realmente nós vimos essa falta de uma busca a respeito dos dons espirituais, e eu creio que até é uma falta de conhecimento a respeito do assunto. Então, não há assim um entendimento claro sobre o que são os dons espirituais, como adquirir esses dons espirituais. Então, isso leva essa falta de conhecimento e de entendimento de como buscar, de como ter, mas é algo que nós vimos que a igreja, ela deseja ter os dons, mas não sabe como adquirir os dons, e eu creio que é isso. E os dons são algo,
é um presente, como o pastor aqui se referiu, né? É um presente de Deus. E eles são uma capacitação sobrenatural, né? É uma capacitação sobrenatural para aqueles que querem ser cooperadores da obra de Deus. Então, nós precisamos buscar os dons espirituais. Que importante, né, pastora, saber, né, respeito não é apenas um presente, mas uma capacitação, é, né? uma capacitação. Às vezes ele não é buscado também até por um certo medo, um certo temor, né? As pessoas questionam, né? A igreja questiona, é de Deus, não é de Deus, né? Mas os dons é para todos, né? Os dons é para aqueles que amam ajudar o próximo, é para aqueles que amam ganhar almas, é dado para aqueles que amam trabalhar no reino de Deus. Então, é uma capacitação que o Senhor nos dá, que é necessário, que é preciso, né, para nós servirmos a Deus, para nós trabalharmos no reino de Deus. E muitas vezes também acontece que aquelas pessoas que veem alguém ser usado em dons, né, elas têm aquela pessoa que é usada, aquele pastor, aquele irmão, como alguém superior aos outros. Mas o dom, em nada, ele nos coloca nessa posição. Porque não significa que a pessoa é mais santo que os outros, né? Não significa que ela é mais espiritual, não significa que porque ela tem dons, a sua salvação pessoal está garantida, de forma nenhuma. Então, o dom, ele é para que nós sejamos equipados. Um equipamento da parte de Deus para que nós possamos servir, né? Ser cooperadores, não trabalhar para Deus, porque nós não precisamos trabalhar para Deus, né? Mas sim, nós trabalhamos com Deus, porque o reino de Deus é nosso, nós fizemos parte desse reino, porque nós somos filhos, né? Então, nós somos cooperadores, ele nos capacita, ele nos equipa para que nós tenhamos condições de ser cooperadores com ele no reino. Maravilhoso, né? Nos equipa, nos capacita, né? E nos presenteia. São termos que, de fato, né, servem para um propósito, né? Para uma razão, sermos usados por Deus. Para vocês, por que talvez ainda a igreja, ela talvez ainda não descobriu, talvez a necessidade de uma busca maior por dons? Bem, bom, em primeiro lugar eu queria cumprimentar todos vocês que estão aqui e vocês que estão nos assistindo, né? E é um privilégio para nós estarmos aqui, utilizando dessa ferramenta para a gente estar debatendo, falando e levando a palavra de Deus. É interessante, pastor, essa pergunta que o senhor fez a respeito, por que as igrejas, de repente, ela deixou isso, quem sabe, para o canto. Não se vê tanto uma busca a respeito disso. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, ele disse que a cada um, porém, é dada a manifestação para proveito comum. Pelo menos um dom, cada um de nós temos. Quando nós temos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, pelo menos um dom nós temos. Então, a gente percebe que a orientação do apóstolo Paulo, ele fala a respeito desses dons. E eu estava estudando a respeito desse tema. Eu acho que o grande debate hoje em dia que se vê em volta dos dons espirituais é que um grupo de teólogos, né, eles dividiram isso em 4 vertentes, ou então em 4 visões, que seria os sensacionalistas, que são aqueles que creem que os dons espirituais só foram utilizados na época dos apóstolos. Existe os grupos dos ignorantes de quê? De falta de conhecimento. Aqueles que não conhecem nada sobre o dom, assim como bem disse a pastora Fátima. Então, se eu não tenho conhecimento, como eu buscarei alguma coisa que eu não sei que existe, que está acessível para nós?
Um outro grupo também que eles colocam como os medrosos. As pessoas são aqueles que têm medo dos dons, têm medo dos excessos, medo de cair no extremo, medo de levar uma pessoa a enterrar o seu dom e não utilizar para a glória de Deus. E os outros, né, que eu creio que todos nós aqui concordamos, né, aqueles que creem na contemporaneidade dos dons. Que significa o quê? São aqueles que crê que os mesmos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo no passado estão disponíveis para a igreja hoje. Então, eu parto do princípio que tudo aquilo que a Bíblia fala que eu tenho direito, eu vou buscar. É direito meu, é herança minha, então eu vou atrás disso. E como bem disse o senhor a respeito da definição de dons, né? E é um presente, eu creio que realmente o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele nos dá a ordenança de ide, de fazer o ide, mas ao mesmo tempo ele nos capacita com algo sobrenatural para o bem da igreja, para que a gente possa ser revestido, cheio de alguma coisa totalmente diferente. E quando o senhor diz ali a respeito de dons e talentos, eu tenho uma opinião a princípio. Talento, se você daqui a pouco começar a buscar, se dedicar, começar a treinar, é claro, tem aquelas pessoas que já nasceram para isso, né? Mas você se destaca em alguma coisa, então isso é um talento. Agora o dom não, eu creio que o dom vem de Deus, e é para Deus, para o trabalho de Deus, para a edificação da igreja. Obrigado, pastor. Muitos dons, né? A Bíblia diz, né, que há muitos dons, existem muitos dons que são dados por Deus para utilizar, né, para capacitar, né? E não é nós capacitar apenas, né, mas edificar, né, como é a proposta desse trabalho, pastor Zapata, edificar a igreja. Mas o que talvez assim a minha pergunta até nessa introdução às vezes a gente, nessa falta de conhecimento, né, nessa talvez ignorância que a gente vive, muitas vezes a gente busca um certo dom, né, que às vezes não é aquilo que de fato às vezes é uma forçação de barra, né, e acabamos às vezes até prejudicando, acabamos nos frustrando. Como seria, como tu vê essa forma assim de ser essa busca, né, pelos melhores dons, assim? Amém. Olá, você que está em casa, né? Olá a todos que estão aqui na mesa. Isso acontece muito, né? Eu vejo que isso acontece demais, em algumas áreas específicas até dentro dos serviços da igreja, do templo, né? Pessoas às vezes confundem algumas questões com a vontade dela, né? Algumas questões de dons espirituais, ou até talentos, com a vontade daquela pessoa tem de querer fazer alguma coisa. E a vontade da pessoa é tanto de fazer algo, né, que ela não enxerga, que ela não, né, de uma forma ou de outra, não se adaptou bem àquela função ali. Acontece muito no louvor, né? Acontece muito no louvor. Às vezes as pessoas, né, o meu dom é cantar, eu quero cantar, eu vou cantar, né, para Jesus, porque, né, eu costumo falar, né, que tempos atrás eu pratiquei muito canto lá na igreja, né? Daí as pessoas, pastor, tu cantava? Sim, eu era líder da intercessão. O meu lugar era no canto da igreja. Eu ficava ali o culto inteiro intercedendo. Então, pratiquei canto, né, por muito tempo. Mas eu sei, né, dando o meu exemplo aqui, que eu não sirvo, né, para esse, né, dom específico, que é o dom de cantar. Não que Deus não vai ouvir, né, o meu louvor, a minha adoração, da mesma forma. Sim,
ele ouve, mas o serviço do ministério de louvor é algo bem específico, né? Então é algo dado por Deus, é um talento, é um dom dado por Deus ali para a pessoa, né? A receber de Deus, receber do Espírito Santo, ministrar a igreja, levar a igreja a um momento, né, de preparação ali para receber a palavra de Deus, e tudo é um conjunto de coisas. Claro, eu dei um exemplo do louvor, mas acontece em várias áreas, E a respeito dos dons, a Bíblia é bem claro, né, para a gente buscar os melhores dons, mas não necessariamente aquilo que eu estou buscando, que às vezes nós buscamos a nossa vontade, porque eu quero aquilo, eu acho legal, eu acho bonito, eu acho, né, que vai impactar várias pessoas, aquele dom, porque eu admiro aquela pessoa, que ela tem, recebeu esse dom de Deus e dá certo, mas Deus deu para ela aquela capacitação, aquele dom. Não quer dizer que eu vou buscar, que Deus vai me dar, porque Deus tem um plano específico para a minha vida, para a tua vida, né? Então, claro que à medida que nós vamos colocando a nossa vida em Deus, à medida que nós vamos entendendo o nosso papel no reino de Deus, que não é algo para mim, que não é algo, né, para o meu benefício, como foi lido aqui falado, é benefício do corpo de Cristo, nós vamos entendendo que nós fazemos parte de um todo, que nós fazemos parte de um processo, nós vamos entender que aquilo que Deus quer nos dar e a forma que Ele quer nos usar, né, Ele vai fazer, e Ele vai fazer acontecer. Então nós precisamos deixar, né, a nossa mente, o nosso coração bem tranquilo e colocar, né, aquilo na presença de Deus, aquilo que nós queremos na presença de Deus. Se for de Deus, até teve uma discussão, né, a respeito dos ensinos dos apóstolos ali, né, depois que Cristo foi para o céu e os apóstolos começaram a pregar tudo aquilo, né, e Gamaliel era um rabino, e ele falou, num momento de confusão ali, calma, né, foi alguém sensato ali no meio da confusão, não, calma, se for de Deus vai prosperar, se não for de Deus, né, logo vai passar. E é mais ou menos isso que eu creio. Se for de Deus, né, se for de Deus, vai prosperar, né, a pessoa vai crescer ali, a pessoa vai, né, ser capacitada pelo Espírito Santo, mas se não for de Deus, né, o negócio vai acabar esfriando ali, vai passar, né, de uma forma ou de outra ali, e tudo vai, né, de uma maneira ou outra se encaixar. Amém. Pastora, olha só o que diz o texto da palavra de Deus aqui, diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, né? São palavras do apóstolo Paulo, lá em Efésios 5,18. E talvez uma da dificuldade das pessoas, da grande dificuldade da maioria das pessoas, é o quê? É buscar um dom, né? Este dom, sem o quê? Sem ser cheio desse Espírito, né? E isso acaba limitando muitas pessoas do que de buscar, talvez discernir, né? Porque eu acredito que é no Espírito, né, que a gente consegue discernir. É quando Deus ele começa a fluir dentro de nós, é quando o Espírito de Deus, quando a gente está cheio de Deus de fato, cheio do Espírito de Deus, que a gente começa a desenvolver de fato os dons, a sua visão, né? Essa busca pelo Espírito é o princípio de fato de nós buscarmos os dons ministeriais que edificam e que fazem e que vão fazer parte da nossa vida para ajudar o próximo, a igreja de Jesus, enfim. Sim, os dons eles precisam ser buscados, né? A própria palavra, como já foi citada aqui, né, diz: buscai os melhores dons. Então, é preciso nós desejarmos, é preciso nós buscarmos em Deus, né? É preciso nós termos uma vida de devoção à palavra, de ser sedentos da palavra, de nos edificarmos na palavra, procurarmos, né, o alimento, o conhecimento, o jejum, a oração. É preciso que nós tenhamos um coração cheio de amor, né, para servir, né? Porque Deus, contemplando aquele coração fervoroso,
por servir, né? Por se entregar, por cooperar, por servir ao próximo, dando amor, procurando, auxiliando na edificação da igreja, o Senhor ele vai capacitar, o Senhor vai equipar, né? E na verdade, então, o que a gente pode então dizer assim, pastora, que essa busca sincera é que vai gerar, de fato, esse despertamento. Esse despertamento e esse recebimento dos dons. Tanto que a pessoa recebe os dons, ela busca, ela se dedica, né? Ela busca em Deus ali e ela deseja aquilo ali e fica buscando e o Senhor capacita, e o Senhor equipa, porque o Senhor ele quer dar o dom de curar, ele quer que pessoas sejam curadas, né? Então, se nós buscarmos, ele vai dar e ele vai usar. Mas se nós relaxarmos na nossa vida com Deus, vamos assim dizer, né? E muitas vezes outras prioridades, como corpo de Cristo, começam a tomar lugar, a tomar conta. A gente, quando vai querer usar, querer buscar aquele dom, a gente não acha, a gente não encontra, né? Porque se sente totalmente... Então, para nós, assim, para quem está nos assistindo agora aqui, está nos vendo, é impossível, né? Não sei se a gente está aqui, chegando aqui, talvez nós sabemos aqui, né? Mas talvez para quem está nos assistindo, é impossível uma pessoa ela encontrar esses dons, receber esse presente, sem primeiro ela fazer essa busca, sem ela ter essa busca, essa intimidade com o Espírito Santo. Não sei para vocês aqui. Eu entendo que sim, que é necessário. É claro que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e de acordo com a necessidade, né? Como a gente às vezes diz assim, o dom não é nosso, o dom é de Deus, né? Nós geralmente somos usados mais especificamente 1 ou 2 dons, mas de repente Deus precisa usar num dom que nunca nos usou naquele momento e Ele nos usa, né? Os dons são de Deus e nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, né? Para sermos usados em prol. Não sei se o microfone da pastora está pegando aqui, tá tranquilo? Amém. Tá. É que minha voz é baixa mesmo, então tá. tem que botar mais perto. Não tem... Até o que a pastora está falando aqui, lá na própria primeira carta ao Coríntios, no capítulo 12, lá no verso 31, está lá, né? Mas procurai com zelo os maiores dons. E é interessante que em outras traduções não, se você pegar o significado de zelo, seria que procurai com responsabilidade, procurai com dedicação, procurai com toda a sua força. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele inicia falando para a igreja de Corinto que não sejais ignorantes, lá no verso 1 do capítulo 12. Né? Porque aquelas pessoas estavam negligenciando os dons do Espírito Santo. E no final do capítulo 12 ele coloca, mas procurai com zelo. E negligenciar pode ser não só a pessoa dizer que ela está deixando de lado, né? Mas ela também pode estar tomando uma atitude de se apropriar, uma atitude errada, né? Uma atitude errada de se apropriando de algo que não é seu. Daqui a pouco ela se levanta como alguém, um curador, né? Alguém com dom de curar. Na verdade, né? Deus não deu aquilo para ela, mas ela se apropria daquilo ali e diz, não, eu tenho esse dom de curar. E talvez é algo que não seja dessa forma, né, dessa maneira. A gente sabe que Deus ele usa, né? Sim. A gente sabe que Deus ele usa na nossa vida. Isso aí a gente sabe que o poder de Deus, e vamos repetir, né? Deus ele nos usa da forma, da maneira e do modo que Ele quer. Né? Não há pessoas especiais. Né? O princípio de tudo aqui é nós buscarmos a Deus. Porém, há pessoas que buscam erradamente, né, pastor? Sim. Em relação ao que a pastora Fátima falou ali, né? Eu me lembro de Pedro, né? Porque Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, a palavra de Pedro parece que né, ficava ao vento ali. Né? Não tinha relevância o que Pedro falava. Conheciam-se Pedro como aquele brigão, como aquele que, né, aquele meio que rebelde ali, fazia a coisa meio pela carne, meio né? pela carne, aquela coisa explosiva, né? Então quem é que vai dar ouvido a uma pessoa dessa, né? Porque eu andei com Cristo, eu andei com Jesus, mas
depois que ele recebeu o Espírito Santo ali, naquele dia de Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo, ali ele recebeu a capacitação, a capacidade. Então, né, as palavras de Pedro passaram a ter poder, porque ele recebia do Espírito Santo aquilo ali. E ali surtiu efeito. Por quê? Porque o Espírito Santo, né, ele passou a fazer parte da vida e das palavras de Pedro. E assim é o dom. Né? Quando nós praticamos alguma coisa que pensamos que estamos praticando por dom, e às vezes é algo de nós mesmos, porque, repito, né, o que eu falei, temos a vontade de fazer aquilo, não surte efeito. Né? Nós não conseguimos convencer ninguém, nós não vamos, né? Não vai ser relevante aquilo que a gente faz ou fala, mas quando nós estamos com a presença do Espírito Santo, e aqui diz, né, enchei-vos do Espírito Santo, não de vinho, né? Falando ali no versículo 15, ali, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Isso nós precisamos buscar. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, né, em outras palavras ali, a gente pode dizer, né, para com a carne, né? Para com a carne ali, dá uma freada na carne, dá uma freada aí na tua vontade, não seja tolo, seja sábio. Então vamos buscar o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar a direção correta e é Ele que vai, né, fazer nós praticarmos a vontade de Deus, é o que diz aqui. Então é o Espírito Santo que nos dá essa direção e essa capacitação que nós chamamos de dons. Né, dons espirituais, busca esses dons, nós precisamos buscar. Eu costumo falar nas minhas pregações aqui, quando eu prego, claro que palavras que têm a ver com isso, que eu lembro muito assim da minha relação com Deus, da minha relação com meu filho. E quando eu brincava, quando ele era mais gurizinho, né, menos esperto, vamos assim dizer, que a gente, né, brincava de esconder ali, de alguma maneira eu sempre, né, ficava com o pé à mostra, com uma mão à mostra, com a cabeça para fora, para ele me achar. Eu, como pai, eu queria que o meu filho me achasse. E Deus é assim, quando nós buscamos os dons, Ele quer nos dar os dons. Busca que vocês vão me achar, busca que vocês vão receber, busca que vocês, né, vão receber o Espírito Santo, busca que, né, o meu Espírito vai ser derramado sobre vocês. Então está aí o grande segredo, né, o buscar sem cessar. E algumas pessoas param, né, começam buscando ali, E a gente busca, nossa, quer... Só concluir aqui, falar aqui a respeito do que o Anderson falou. É interessante, antes, que quando o apóstolo Paulo ele fala na carta aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele faz uma analogia, né, porque uma pessoa embriagada, ela não tem domínio próprio. Ela tenta ir para um lado e vai para o outro, ela tenta andar para um lado e andar para o outro, e o apóstolo Paulo, quando ele está dizendo isso para nós, ele está dizendo que as nossas vontades têm que ser deixadas do lado e que nós venhamos ser guiados pelo Espírito. Então é interessante isso, buscar esse Espírito, se encher desse Espírito e realmente o Espírito Santo te guiar ao ponto de você querer ir para um lado e o Espírito Santo fala com você e audivelmente você consegue ter essa percepção de andar por um outro lado. Você já não se domina mais, né? Como Paulo dizia que, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é interessante a respeito dessa doação por completo, como a pastora Fátima estava falando ali, da gente se doar, tá sempre procurando buscar. E Paulo ele fala muito, pastor, eu gosto muito da maneira que Paulo fala, que é baseado como que Jesus falava em parábolas, em ilustração, acabou aqui, em ilustração, falava em ilustração, e quando ele compara nós como um corpo, né, é interessante que ele compara que existe vários dons para cada tipo de pessoa e que nós somos um corpo. Mas é interessante que quando a gente pega cada parte do nosso corpo, seja o cérebro, seja o olho, seja o coração, seja o pulmão, cada um de nós cada um desses órgãos, ele tem uma função. Mas é interessante que todos eles têm algo em comum. O quê? O sangue que irriga eles.
Se parar de circular o sangue, né? E aqui eu vejo a ilustração de Paulo bem interessante, quando ele fala isso, né? Esse sangue, né? O sangue de Cristo, o poder de Cristo tem que estar fluindo no meio desse corpo, para que esse corpo continue a funcionar. Bem, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A graça poderia ser manifestada, pastora, pelos dons, né? A graça de Deus, né? Que significa, né? Bondade. Ela poderia de alguma forma ser manifesta através dos dons? Sim, porque os dons, bem como tu falasse no início ali, né? É um presente, é uma dádiva. Então, a graça é um presente de Deus, né? A graça como se diz, é uma bênção imerecida. É graça, a palavra já diz graça, né? Então, o dom é algo que Deus não nos dá por merecimento, mas o dom Deus nos dá pelo seu amor, pela sua graça, para nos equipar e tudo isso para quê? Para que o nome dele seja glorificado, né? Conforme diz aqui em 1 Pedro 4:11, me parece aqui, ó, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Uau, né? É demais, né? É tremendo, é maravilhoso. Então, por isso que muitas vezes a pessoa é usada e as pessoas em derredor ficam ali maravilhadas, né? Correm para aquela pessoa, ora por mim, né? Ou elogiam, mas de forma nenhuma é mérito nosso, Exatamente. é graça. E o perigo é daqueles que se acham que tem alguma coisa, né? E acabam, né, se colocando num pedestal acima de todos, e aqueles que buscam essas pessoas porque aquele lá que tem o poder para fazer alguma coisa, né? Aí como alguém falou aqui, aí deixa de ser guiado pelo Espírito. E quem é usado nos dons tem que ter o cuidado de não querer passar à frente de Deus, deixar o Senhor ir à frente. Tirar a glória, né, talvez, de Deus. Tirar a glória de Deus, tirar o comando de Deus, né? Usar o dom é um tremendo erro, usar o dom para uma posição social, né? Algo, benefício próprio, para o ego. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? É uma lutar aí contra a carne. Na verdade, é um presente que a gente recebe, porém, né, é um presente que ele nos dá como se fosse um empréstimo para que possa ser usado para edificação, para estabelecer o reino do nosso Deus, né? E eu estava vendo aqui, né, que apesar da diversidade de dons, o Espírito é o mesmo. E eu estava pensando numa coisa, né? A fonte é uma. A fonte de tudo aquilo que acontece, né? Não importa. Então, claro que a gente hoje estamos apenas dando uma introdução, né, a respeito deste assunto aqui. É um assunto que você vai ver que é profundo demais, é lindo demais você aprender e buscar, mas não há um dom maior do que o outro. Isso as pessoas precisam entender, né? Não existe alguém, né? E quando a gente fala de dons aqui, né, não é apenas o dom de receber, como exemplo, dom de sabedoria, dom de conhecimento, não é só isso, o dom da fé, dom de cura, dons de sinais, de maravilhas ali que dão, mas também, né, aquilo que Deus ele chama como dons ministeriais, que são apóstolos, profetas, evangelistas, né? Ou até mesmo os dons de serviços, né? Aquela vocação, ministério, né? De ministros, ensino, exortação, ensino, né? Compaixão, tudo aquilo que
a gente pode ser usado. Então, às vezes a pessoa, não, mas eu tenho isso aqui é maior do que aquele outro. Não, a fonte é única só. A diversidade dos dons, né, são diversos, né? Ele dá, né, conforme a necessidade, conforme, né, o seu querer, mas não quer dizer que aquela pessoa é especial por ter aquilo ali, né, ou por ter aquele outro. É porque Deus, né, assim, na sua infinita sabedoria, Ele concedeu por uma razão, por um propósito. Gente, o assunto está lindo, está maravilhoso, mas o tempo aqui já está correndo, está terminando aqui essa primeira aula, esse primeiro encontro aqui sobre este assunto, né? Sobre a importância dos dons do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Queria te fazer um convite, né, para você, na próxima semana, estar assistindo a continuação desse assunto aqui, em formato diferente também, né? Tenho certeza que você vai estar aprendendo, conhecendo, vai estar cada vez mais desejando, de fato, ser alguém usado por Deus. Temos muita coisa, temos muito aqui para tratar. A gente só deu uma pincelada, deu uma introdução hoje aqui, do ponto de vista de cada um aqui, a respeito dos dons, né? Mas a partir de semana que vem aqui, né, nas mensagens, no formato de bate-papo, em outros momentos, a gente vai estar aqui trazendo aquilo que de fato a palavra de Deus ela fala, o que Deus, né, Ele deseja. E o meu anseio, né, nesta noite, o meu anseio nesse tempo é que haja um despertamento, haja uma vontade, um desejo seu de buscar aquilo que a gente tem aqui falado, né, dos melhores dons. Que Deus use este vídeo, que Deus use esse Tadel para levantar um exército, sabendo dos seus dons, sabendo daquilo que Deus deseja para a sua vida. Assim como nós sabemos, né? Cada um de nós sabe que nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui por uma razão, por um propósito maior. E esse propósito maior é Deus, é o Senhor. Que você saiba que aquilo que Deus quer te dar, aquilo que Deus já te deu, que talvez está guardado, ou talvez você já está usando, ou que talvez ainda você não descobriu. Acabando aqui, né? Bateria aqui. Que você possa descobrir, né, o mais rápido possível, e que Deus possa te usar. Deus possa te usar grandemente. A gente queria terminar aqui orando. Começamos orando, porque cremos que os dons, eles vão ser revelados quando a gente for cheio, cada vez mais cheio do Espírito Santo. E aqui a gente disse, né, nesse pequena introdução, nesse debate aqui, a gente disse que essa busca genuína, essa busca sincera, né, em Deus, do Espírito de Deus, ela começa talvez com pequenas ações. E eu creio que agora, nesse momento, se você abrir o teu coração, se você de fato dizer: Senhor, isso eu preciso descobrir, eu preciso saber, Deus, o que o Senhor espera de mim, quais são os dons que talvez o Senhor colocou em mim, na minha vida, para que eu possa ser usado, ou aqueles que talvez eu não descobri, ou aqueles que eu busco, que o Senhor possa me conceder. Eu tenho certeza que o Paizinho está te ouvindo, nos ouvindo nesse momento, e Ele é poderoso para derramar aí na sua sala, aí nesse quarto, aí nesse lugar que você está, uma presença tão grande do Espírito Santo, que vai encher a tua vida, encher, sabe do que? Não de palavras, mas da presença dEle, da glória dEle. Vamos orar? Pastora Fátima vai fazer essa oração. Nós vamos estar orando juntos.
Graças a Deus. Deus eterno, Pai maravilhoso. Neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por estes momentos que podemos estar aqui, Senhor, falando das coisas do teu reino, da tua palavra maravilhosa, dons espirituais, presente teu, Senhor. Pai, que tu possas completar, Senhor, a boa palavra no coração de cada um dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, aqueles que desejam, aqueles que anseiam, ó Pai, que a palavra hoje possa ter elucidado um pouco mais a vida de cada um, e que esta palavra, Senhor, possa ter motivado e impulsionado a buscar os dons espirituais, a uma vida de consagração, a uma vida de oração, uma vida de meditação, ó Deus, exaustiva na tua palavra, tempo dedicado de intimidade contigo, Senhor. Ó Pai, para que tu venhas conhecer o anseio do coração de cada um, para que tu possas assim responder, ó Senhor, abençoar, capacitar, equipar, para que a tua igreja seja edificada, para que haja, Senhor, a diversidade de dons na igreja, Senhor, para que haja uma equipação, ó Deus, com excelência, para que haja curas, milagres, exortação, ensino, divulgação da tua palavra, Senhor, que almas sejam ganhas, que a boa missão, Senhor, que tu nos deu, possa ser elevada a efeitos, Senhor, com a equipação dos dons. E assim, ó Pai, abençoa todo aquele que está conosco nesta noite, derramando das tuas bênçãos, das tuas graças, suprindo a necessidade de cada um. E assim nós te pedimos e agradecemos, crendo, confiando na certeza que cada um está sendo alcançado no seu lar, aonde está neste momento, no nome de Jesus. Amém. Uma ótima noite para você, um bom restante de semana, que Deus te abençoe. Não esquece, né? Sempre a gente está lembrando, não deixa de acompanhar as nossas redes oficiais, Farol Church, vai lá, procura tudo aquilo que você quer saber, toda a programação, os nossos vídeos anteriores, nós temos aí na nossa página oficial. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.